Então, todo problema se torna uma oportunidade que podemos muito bem enfrentar, ou ela continuará a nos perturbar. A questão é que queremos permanecer como estamos e ainda assim ter a lei de Deus fazendo algo por nós. Mas a única maneira de nos beneficiarmos pela lei de Deus é mudando a nossa natureza. Para você que esse conteúdo faz sentido, existe agora uma maneira simples de contribuir com o canal sem gastar nada mais por isso. Toda compra que você for fazer no Mercado Livre, Shopee ou na Magazine Luiza, antes de finalizar a compra, clica no link da loja que está aqui no primeiro comentário. Com isso, você compra normalmente, paga o mesmo valor, mas uma pequena comissão é gerada e enviada para fortalecer o canal. Bom, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco para nos trazer a sua visão de quem já vive nesse estado desperto de consciência. Mestre, nós temos uma pergunta de um membro aqui no canal que fez o seguinte comentário: me sinto preso em obrigações que não escolhi. O que é a liberdade? É interessante a sua pergunta. Quando você pergunta o que é liberdade, quando ao mesmo tempo você diz que se sente preso em obrigações que você não escolheu. Sim, de fato, você é um prisioneiro, mas não das obrigações que você não escolheu. Você é prisioneiro da ideia, do pensamento de ser alguém presente, tendo deveres, tendo obrigações. A nossa prisão, ela não consiste naquilo que nos aprisiona. Quando você está em uma prisão, a prisão lhe aprisiona. O nosso modo de pensar é assim. É a prisão que nos torna prisioneiros. Assim somos prisioneiros de uma prisão. Mas aqui, quando estamos lidando com esse mundo interno, com esse mundo psicológico, que é este mundo do eu, desta pessoa, não existe tal coisa como uma prisão externa que nos aprisiona. Não há uma separação entre o prisioneiro e a prisão, entre este eu e o não eu. Essa é uma crença. A crença de uma separação, a crença de uma divisão, a crença de uma prisão. Para mim, a presença da prisão e você não se separam. Toda qualidade de prisão é a qualidade de ser alguém. Aqui. Não existe tal coisa como alguém preso. Alguém é a prisão. Nós temos que investigar e ter uma resposta com base nesta compreensão direta sobre quem nós somos, ou quem demonstramos ser ou parecemos ser, para uma visão real da prisão. Compreender a verdade sobre si mesmo é descobrir o que este mim, este eu, representa. A forma como você sente a vida, como você pensa sobre a vida, como pensa sobre o outro, como pensa sobre si mesmo. Esta forma, este formato,
está presente em razão de um modelo de mente organizada para sentir, pensar e ver o mundo assim. Essa forma de mente está na forma de um condicionamento comum a todos. A mente em você é você sendo esta mente condicionada, que olha a partir de uma visão particular, como todos. O pensamento em si, o pensamento nele próprio, é uma representação, é um símbolo, é uma imagem, algo presente aqui que está vindo do passado. É uma memória. Assim sendo, é algo que ocorreu ontem, ou faz parte de uma estrutura de experiências passadas. Algo particular para mim, ou algo que está dentro de um contexto de cultura humana, que está voltando. Portanto, o pensamento nele próprio é esta limitação. E nós estamos assentando a vida para cada um de nós com base nestas experiências. Todas as experiências são esses registros do passado. É a presença deste pensamento. Portanto, o pensamento é a prisão. O pensamento está criando uma entidade presente para ele mesmo. Então, o pensamento está criando esse pensador. O pensamento é esse modelo de imagem do passado e, portanto, não tem liberdade. Não está em liberdade. Se não há liberdade, o que temos presente é a prisão. Essa é a estrutura e natureza do pensamento. E quando você se situa como alguém presente, se situa como alguém que é o pensador, uma criação do próprio pensamento. O pensador não se separa do pensamento. Quando nós temos o pensamento, temos a presença daquele que pensa. Como aquele que pensa não está separado do pensamento que está tendo, ele está prisioneiro do que está pensando. Essa é a prisão. Portanto, a prisão é o pensamento e o prisioneiro ainda é a prisão. Não há uma separação entre o prisioneiro e a prisão. Portanto, compreender a si mesmo é ir além da prisão, é ir além do eu, que é o pensamento, que é o pensador. Portanto, quando você pergunta o que é a liberdade não é aquilo que nós possamos descrever, explicar, colocar em palavras. A descrição, as palavras, o que quer que se tenha para dizer sobre a liberdade, ainda é parte do pensamento. E, portanto, como pensamento, ainda não é liberdade. Você pode descobrir o que é a liberdade, mas só pode descobrir o que é liberdade quando se liberta do pensador. Liberto do pensador, você está liberto do pensamento. Livre do pensamento, a liberdade está presente. Não é a liberdade de alguém que se tornou livre. É a liberdade para cada um de nós, quando o eu não está. A presença desse pensador é a presença de alguém, deste mim, desta pessoa, deste eu.
É que nós fomos educados, programados para o modelo de sentir sobre a vida a partir do pensamento, pensando. Ou seja, do pensamento se projetando como sendo alguém ocupado com ele. Esse alguém é o próprio pensamento, sendo a presença desse pensador. No entanto, não estamos vendo assim, porque nós acreditamos piamente de que nós somos os pensadores tendo pensamentos, de que nós estamos em prisão e podemos nos libertar da prisão. A prisão é algo externo, enquanto eu sou o prisioneiro dela. O pensamento é algo que estou tendo, mas isso não sou eu. Essa afirmação é a crença do próprio pensamento. A crença de um prisioneiro em prisão, separado da prisão. A crença de um pensador separado do pensamento. A crença desse eu tendo pensamentos. Porque é fundamental esta compreensão de que esta separação é uma imagem que o pensamento está construindo sobre você e sobre a vida. Por que é fundamental esta compreensão? Porque isso é o fim desta separação. Quando temos o fim desta separação, nós temos o fim da separação entre esse que vê a prisão e a prisão como algo separado dele. Então, quando termina essa dualidade, termina esta separação, e quando ela termina, temos a presença da liberdade. Portanto, a liberdade é a natureza deste ser, é a natureza da vida, quando o pensamento não está. Aqui eu não me refiro ao pensamento técnico, ao pensamento que lida com assuntos práticos na vida. Aqui estou me referindo ao pensamento psicológico, ao pensamento que imagina todo tipo de coisa. O pensamento, esse elemento de registro de memória que imagina o experimentador, que imagina o observador, que imagina o pensador. Quando você observa alguma coisa, não tem você observando, é só o observar. Mas quando o pensamento surge, ele imagina alguém observando. Ele imagina o observador. Observe a importância de compreendermos isso. Diante de um panorama, o olhar é o que está presente. Quando surge o pensamento descrevendo aquilo que está sendo visto ali, naquele cenário, já temos a presença do observador. Repare como isso é muito básico. Quando você olha para alguém, o que está presente é o olhar. Quando um pensamento dentro de você acontece sobre esse alguém, já surgiu o pensador. Percebam como é simples e, ao mesmo tempo, bastante delicado tudo isso para cada um de nós. Em geral, nós olhamos a partir do observador. A gente gosta, não gosta, aceita, rejeita, tem histórias, memórias, lembranças sobre aquilo, ou sobre ele ou ela, ou sobre as situações. Assim, em geral, nós estamos sempre colocando o observador na experiência do olhar.
Esse é o modelo de programação que temos, de mente condicionada, que trazemos. Será possível descobrir o que é olhar sem o observador? Constatar sem alguém? Assim, eliminamos esta separação. Quando eliminamos esta separação, eliminamos a prisão. Eliminamos esta dualidade. Então, o que é liberdade? É olhar sem o observador. Quando um pensamento surgir, lidar com o pensar sem o pensador. Sim, o pensar sem o pensador. O pensar sem o pensador, ele lida de uma forma bem prática com assuntos bem objetivos ligados ao pensamento, como, por exemplo, o seu endereço, sua data de nascimento, ou um conhecimento profissional. Mas quando o pensador entra, tudo muda completamente, porque um conceito de imagem pessoal, egocêntrica, psicológica surge. Então surge a diferença, conceito, preconceito, gostar ou não gostar dele ou dela. Isso é algo diretamente ligado a esse modelo psicológico do eu, do ego, desta ego-identidade. Esta é a prisão. Este é o prisioneiro. Esta é a condição de ausência da liberdade. Portanto, investigar esta questão da não liberdade é compreender a liberdade. A compreensão da liberdade está presente quando o eu não está, quando o pensador não está, quando o observador não está. Seu natural estado de ser é de ciência em liberdade, da vida, do amor, da felicidade, desta real e divina presença, desta real e divina consciência, que é ser. Portanto, essa descoberta da verdade sobre si mesmo é autoconhecimento. Nós temos a revelação daquilo que é real aqui, deste ser. Quando temos a verdade sobre este mim, sobre este eu. Então isso se dissolve. E esta realidade de ser floresce. Essa verdade divina, que é liberdade, que é a natureza de Deus, está presente. Mestre, nós temos outra pergunta de outro membro aqui no canal. Inclusive, esse é um benefício só para os membros, que é a resposta antecipada às perguntas e algumas delas a gente traz aqui para os vídeos. Além disso, existem vídeos exclusivos e shorts exclusivos para membros. Para se tornar membro, basta clicar no botãozinho Seja Membro ou Participe. E pagando um pequeno valor mensal, você já tem acesso a todos esses benefícios exclusivos. Bom, mestre, a pergunta é a seguinte: rezo e não sinto nenhuma resposta. Como encontrar Deus? Então, você diz, rezo e não tenho nenhuma resposta. Você reza a ideia, a imagem, aquilo em que você está colocando sua confiança. Mas você está apenas lidando com uma ideia, com uma imagem. Então, aquilo para o qual você reza está dentro desse contexto. Você pergunta como encontrar Deus. A realidade de Deus não está dentro de um contexto de imagem que você acredita, que você imagina. A realidade de Deus não é a imagem de Deus, não é a crença em Deus.
Você pergunta como encontrar Deus, soltando a ilusão da imagem, a ilusão do pensamento sobre Deus. Você assume a realidade de ser. Esse é o encontro com Deus. Quando abre mão da ilusão deste eu, que tem pensamentos, inclusive pensamentos sobre Deus. Os pensamentos sobre Deus são pensamentos ligados a uma imagem que esse pensador, que é o eu, a pessoa, esse mim, está atrelada, está ligada. Não há uma separação entre esses pensamentos e esse pensador. Portanto, quando você reza a uma imagem, isso está dentro de um contexto ainda pessoal, ainda dentro do próprio pensador, que é o eu. O seu real contato com Deus não é o contato de alguém, deste eu, deste pensador. Isso é possível quando você compreende todo esse movimento do pensamento e há um esvaziamento completo de todo esse conteúdo do pensamento. Isso é o fim desse eu, desse pensador. Então isso revela um encontro com algo além da mente, além da pessoa. Esse é o seu encontro com Deus. Você pergunta como encontrar Deus, deixando a ilusão do eu, soltando esta ego-identidade. Isso requer a presença do autoconhecimento, requer a presença da meditação. É exatamente isso que estamos trabalhando aqui com você. Em todos esses encontros online, encontros presenciais, tomar ciência de Deus é assumir a verdade deste ser. É assumir a verdade sobre você. Esse é o encontro. Esse é o encontro com Deus. Não é alguém tendo um encontro com Deus. É Deus assumindo esse espaço. Aí, em sua mente, em seu coração. É Deus se revelando como este ser, que é a verdade sobre você. Essa é a verdade sobre Deus. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver em Deus, em encontrar e viver nesta paz real, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o Mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o Mestre responde ao vivo as nossas perguntas e investiga a raiz dessas dúvidas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo Mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha ao seu redor um campo de presença, um campo de energia, de poder e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do Mestre. E pegando essa carona com o Mestre, de maneira espontânea, entramos no estado meditativo, temos uma facilitação incrível para compreender essas verdades. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e se torne membro para ter acesso aos benefícios exclusivos. E nos vemos no próximo vídeo.